Preparado para aprender as estruturas condicionais em C? Opa, e aí, tudo certo? Eu espero que sim. Na aula de hoje, a gente vai entender o que são as estruturas condicionais. Então, já sem perder muito tempo, bora pro computador. Então, iniciando a nossa primeira de 3 aulas sobre estruturas de controle, a gente tem as declarações condicionais ou estruturas condicionais. Então, como o próprio nome já diz, são estruturas de condição, ou seja, digamos que o usuário vai preencher um determinado valor que vai ser armazenado ali em x. E vamos supor que essa variável x ela seja um número par. E aí eu faço o seguinte, se x for par, então eu printo a mensagem, o número digitado é um número par. Se não, o número digitado é um número ímpar. Perceba que uma condição ela pode ser atendida, ou seja, ela pode ser verdadeira, ou ela pode ser negada, ela pode ser falsa. No caso, x pode ser par ou ímpar. Na linguagem C, as estruturas de condição são if-else, o operador ternário e o switch case. Lembrando que vou acabar deixando o operador ternário por último, porque ele é um pouquinho mais chatinho. Então vamos lá para o applet para a gente começar a fazer o nosso exemplo. Eu vou criar aqui mais um applet e eu vou selecionar aqui a linguagem C como nosso template. Escolher aqui a primeira opção e nesse caso eu vou já alterar o nome para conditional statements, que é basicamente aqui estruturas condicionais. Então vamos confirmar aqui, criando o nosso applet. Então a gente já tem aqui o nosso template criado. E para eu começar exemplificando com um if, com else, eu vou criar aqui um determinado cenário. Bom, primeiro a gente vai criar uma variável do tipo inteira, chamada age, ou seja, a idade. E aí a gente vai digitar uma mensagem para o usuário para que ele insira a sua idade aqui no nosso programa. Então aqui é qual é a sua idade. E eu vou quebrar uma linha aqui para o cursor ficar para a linha de baixo e ficar melhor para visualizar. A gente coloca o ponto e vírgula, vou para a linha de baixo e aqui com o scanf a gente consegue capturar o que o usuário vai digitar. Lembrando que o primeiro argumento, ou seja, a primeira informação que eu tenho que passar aqui antes das vírgulas, é o tipo de dado que eu vou esperar receber aqui em cima. Então nesse momento a gente vai passar percentual D refere-se a número inteiro, e depois da vírgula eu vou colocar o e comercial e o nome da variável a qual eu queira atribuir o valor que foi digitado aqui pelo usuário. Beleza, agora a gente vai fazer o seguinte. Como que a gente pode fazer para verificar se essa pessoa que digitou a idade já é maior de idade ou menor de idade? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é considerar o que é uma pessoa maior de idade. Então vamos exemplificar aqui no Brasil. Se você tem 18 anos ou mais, você é maior de idade. Se você tem menos de 18 anos, você é menor de idade. Então a gente vai começar verificando o seguinte. Vamos verificar C, ou seja, a gente colocou o if, e aí a gente tem que abrir e fechar parênteses. E o que a gente quer verificar? A gente quer verificar a idade que o usuário digitou, que é essa variável age aqui. Então, se idade for menor que 18, a gente pode fazer o seguinte, print f e /n, você ainda não é maior de idade. Ou seja, vamos supor que o usuário digitou aqui 15 anos. Então, 15 é menor que 18. Dessa forma, o programa vai apresentar essa mensagem na tela. Mas e se essa condição não for atendida? E se o usuário digitou 20 ao invés de 15? 20 é maior que 18. Então, essa condição ela não vai ser atendida. E a gente precisa especificar quando ela não vai ser atendida. Ou seja, primeiro a gente tem a condição se for atendida, se não for atendida. E se essa condição não for atendida, nós podemos fazer aqui um print f /n, você já é maior de idade. Vamos testar aqui a execução do nosso programa. Então no momento em que a gente executa, não era para aparecer o erro, né? Vamos ver aqui que ele está falando que não existe uma referência para scan, é claro, né? Aqui é scanf, né? Então faltou a gente colocar o F aqui. Faltou eu no caso, né? Pode ser que você tenha se atentado aí, colocado no seu código. Mas vamos lá, vamos executar novamente. E aqui qual é a sua idade? Primeira condição, 15. Você ainda não é maior de idade. Então a gente vai executar de novo. Vamos colocar aqui 18. Você já é maior de idade. E o mais interessante aqui é o seguinte, a gente pode inverter a condição. Vamos supor que a gente queira atender primeiro a condição que se a idade for maior ou igual a 18. Agora o que eu preciso fazer aqui é trocar as mensagens, né? Porque agora a gente inverteu a condição, tá? Ou seja, vamos inverter as mensagens. Se eu executar aqui novamente 15, você ainda não é maior de idade. E se eu executar novamente
18, por exemplo, ou 20, você já é maior de idade. E o mais interessante nesse caso é o seguinte: quando a gente fez a condição inversa, a gente definiu que, se for menor que 18 anos, essa pessoa não é maior de idade. Porém, agora que a gente inverteu a condição, se eu deixo só maior que 18, tá? E executo aqui e coloco 18 anos, você vai ver que você ainda não é maior de idade. Então a gente acabou gerando um bug para o nosso programa. Por quê? Porque 18 anos também se encaixa nessa condição de maioridade. Por isso que a gente precisa fazer esse tipo de condição, que é o maior ou igual. Dessa forma, quando a gente digita 18 anos novamente, você já é maior de idade. Talvez você esteja se perguntando, mas qual que é a diferença entre as duas possibilidades? Em questão de resultado, nenhuma. Em questão de código, é que nessa condição você tem que colocar um caractere a mais, que obviamente também não vai afetar em nada o seu código. Mas eu particularmente prefiro, esse tipo de condição aqui, porque acaba até ficando um pouco mais legível também. Só que aqui no exemplo, vamos voltar aqui para maior ou igual, para a gente não precisar inverter as mensagens novamente. E agora a gente vai fazer o seguinte: eu vou selecionar todo esse código e eu vou pressionar Ctrl barra ou Command barra se você estiver no Mac. O que a gente fez aqui foi comentar o nosso código. Então, se eu executar esse programa novamente, você percebe que nenhuma dessas linhas aqui, elas afetam a execução do nosso programa. Como agora a gente vai partir para o switch case, eu só fiz isso para que quando a gente testar novamente, fique mais fácil e aí a gente não precisa ficar preenchendo aqui essas informações. Então aqui na linha 15, a partir da linha 15, tá? Inclusive, vamos criar aqui a variável, para depois ficar mais organizado o código aí de vocês. Vamos colocar aqui char average. E aí agora a gente vem aqui para a linha 16, lembrando que o nosso compilador ele vai ler essas linhas, ele vai ignorar porque está com essa barra, que é um comentário, e ele vai só executar, essas linhas aqui que não estão cinzinhas, Então na nossa linha 16, a gente vai fazer o seguinte: vou colocar um printf, tá? Vou colocar aqui /n, média final. Eu vou colocar aqui entre parênteses também o que o usuário tem que digitar, Beleza, então com um ponto e vírgula aqui, a gente já consegue ir para a linha de baixo e pegar esse valor. Então aqui, percentual C, por se tratar de um caractere. E aonde eu vou colocar esse valor vai ser aqui em average. E agora a gente vai utilizar o switch, tá? Como o if else é melhor para condições em que uma coisa pode ser isso ou aquilo, quando houver mais possibilidades, existe, por exemplo, o switch. Por mais que o switch em linguagens mais modernas, como o JavaScript, acaba não sendo tanto utilizado, porque a gente acaba utilizando outros recursos, em C ele é bem viável. No switch, basicamente, a gente precisa fazer o seguinte: nós precisamos informar qual que é a variável que ele vai verificar essas condições. Então aqui é average. E aí a gente tem que abrir também, fechar a chave. Então aqui a gente vai colocar as condições que podem ocorrer. O usuário ele pode digitar, por exemplo, A, E aí caso ele digite A, então a gente vai printar uma mensagem, /n, você passou com média máxima. E aí a gente precisa utilizar o break. E eu já vou explicar o porquê. E aí caso for B, a gente vai printar uma outra mensagem, tá? Depois aqui eu escrevo a mensagem só pra gente escrever aqui primeiro as condições. E aí, caso for C e printf aqui, caso for D, também vamos printar uma mensagem aqui. Aqui a gente vai colocar o seguinte: você passou com uma ótima média. E aqui no C a gente vai colocar /n, você passou com uma média regular. E por fim, no D, a gente vai colocar aqui, você foi reprovado. Olha que triste. Então vamos executar o nosso programa para a gente ver tudo isso aqui acontecer, Só vou tirar esses espaços aqui também para não ficar muito desorganizado. Então no momento em que eu executo, ele já pergunta aqui qual que é a média, E vamos só colocar um /n aqui também para
para melhorar essa visualização, né? Jogar aqui para baixo. Então aqui também tem um espacinho, vocês podem ver que tá desalinhado aqui. É só para cuidar mesmo e ficar legal. Então, qual que é a média final? Vamos colocar aqui B, pressionar Enter. Você passou com uma ótima média. Perceba que o que ele faz? Ele pega essa variável e faz uma análise, digamos assim. Então aqui no caso a gente digitou B. O valor digitado foi A? Não. Então pula e vai para a próxima condição, né? O valor digitado foi B? Foi. Então a gente printa a mensagem, tá? Porque entrou aqui na condição. E a gente faz um break. O que isso quer dizer? A partir desse momento ele já não vai verificar as outras condições, porque a condição já foi atendida. Aí esse fluxo condicional já é interrompido aqui e o compilador sairia aqui do switch e prosseguiria fazendo a leitura das próximas linhas. Tá, mas existem duas coisas que eu quero que você se atente nesses casos. A primeira delas é a seguinte: perceba que aqui eu falo qual é a sua média e coloco algumas notas para que o usuário digite. Podem ocorrer duas situações bem ruins aqui. Vamos simular cada uma delas. Primeiro, vamos supor que eu digite aqui, sei lá, 10 ao invés de A. Nesse momento você viu que nada aconteceu e o programa parou de ser executado. E aí então essa opção que eu digitei aí não se encaixa em nenhuma das condições. Para isso existe aqui o default no switch, tá? E aí o default a gente pode colocar a seguinte mensagem: a média digitada é inválida. E ao final a gente coloca aqui um ponto e vírgula. Se nós executarmos novamente o programa e digitar 10, agora ele vai digitar essa mensagem aqui. Deixa eu só tirar o espacinho aqui novamente. Executar de novo, então vamos digitar aqui qualquer coisa e pressionar Enter. A média digitada é inválida. Ou seja, a gente conseguiu definir aqui um default, que seria aqui o caso, né, padrão em uma circunstância que nenhum desses casos aqui forem atendidos. Outra coisa ruim que pode acontecer aqui é a seguinte: vamos supor que eu digite aqui A. Você percebeu que mesmo eu digitando A, ele caiu na mensagem que a média digitada é inválida? Isso acontece porque a linguagem C é case sensitive. O que isso quer dizer? Quer dizer que A é diferente de, vamos colocar aqui, A. Ou seja, caracteres minúsculos e maiúsculos são diferentes. Isso quer dizer que casa é igual a casa, mas não é igual a casa. Ou até mesmo se fosse tudo maiúsculo aqui, tá? Isso não é igual. A gente vai colocar que é diferente. Na programação a gente usa diferente dessa maneira aqui. E aí como que a gente pode tratar esse tipo de situação? Eu vou só apagar aqui, tá? Vocês podem pausar e anotar, deixar anotado. Eu vou apagar aqui, porque esse não é o foco da aula, mas é uma curiosidade que é importante. A gente vai fazer o seguinte, em qualquer ordem aqui, mas eu vou colocar primeiro minúsculo, tá? Então, eu vou copiar aqui, e ao invés de ser A, eu vou colocar A minúsculo. E aqui, a mesma coisa. Poderia fazer isso aqui, né? Então, vamos pensar nessa situação aqui. Então agora eu vou executar aqui para que vocês visualizem. Antes disso, é claro, né, faltou o break aqui e também faltou o break aqui, tá bom? Então se eu executar aqui novamente, digitar A, ele apresenta a mensagem e sai. Se eu executar aqui novamente, digitar B, ele apresenta a mensagem e sai. Agora se eu digito C, ele vai deixar a mensagem inválida. Tá, mas você concorda comigo que é um pouquinho chato, né, ter que ficar repetindo tudo isso? Existe uma maneira um pouquinho mais fácil para isso, tá? Então eu vou apagar aqui essas duas linhas e vou deixar o A dessa maneira aqui e vou deixar o B dessa maneira aqui. Ou seja, no case nós conseguimos encadear condições. Então caso for A minúsculo ou caso for A maiúsculo, printa essa mensagem. E assim sucessivamente, tá? Então vamos fazer o teste novamente aqui com o A. Ok. Então, vamos testar agora com a média D, né? Porque a gente não tem ela especificada aqui. Então, você viu que deu erro. Então, vamos colocar aqui, caso for C e também caso for D. E aí, qualquer coisa que a gente digitar agora vai cair nas condições, né? Como D é reprovado, o usuário aqui foi reprovado. No caso, qualquer outra coisa que digitar que não estiver nessas condições, a gente também tratou aqui
colocando um default. Beleza, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou tirar o comentário aqui do if else e também vou tirar o comentário aqui qual é a sua idade, tá? E aqui a gente pode até deixar, não tem problema, porque como vai entrar primeiro aqui, né? Por exemplo, aqui ele não encontrou a variável age, estava comentado ainda. Vou executar de novo. Como vai entrar primeiro aqui, né? Então a gente vai digitar 18. E é importante aqui também salientar que você percebe que ele atendeu a condição, já que 18 é uma idade que a pessoa é considerada maior de idade. E aqui, de repente, ele pulou e já ditou que a média é inválida, tá? E o porquê disso? Porque a gente precisa dar um get char para segurar aqui o compilador, tá? Então, se eu digitar 18 aqui agora, você percebe que o compilador aqui agora está aguardando. E isso são algumas coisinhas do C, tá? Eu acho que não é válido aqui nessas aulas ficar entrando a fundo nesses conceitos, mas só para que você entenda, basicamente o getChar vai fazer com que o próximo scanf aqui seja obedecido, digamos assim. Beleza, agora tá certinho. Se você executar aqui, você consegue fazer a execução completa. Só para a gente finalizar aqui, antes de eu passar o exemplo aqui de operador ternário, eu vou colocar aqui um printf, tá? E eu vou colocar um /n, vamos colocar 2 /n's aqui. Parabéns. Você aprendeu sobre if else ternário e switch em C. Vou colocar um /n aqui também só para ficar bonitinho. Ponto e vírgula. Lembrando que ternário a gente vai ver agora, tá? É só para ele apresentar essa mensagem ao final, deixar as coisas um pouquinho mais elegantes. Eu vou comentar esse if else, que nós vamos fazer uma condição um pouquinho diferente. Então eu vou fazer o seguinte: printf, e eu vou fazer age é maior ou igual a 18. Então se for, nós vamos digitar aqui /n, você já é maior de idade. E aí, eu vou colocar 2 pontos aqui, abrir e fechar aspas de novo, /n, você ainda não é maior de idade. Ponto e vírgula. Vamos testar se isso aqui vai funcionar. Eu vou dar um run, então vamos colocar aqui 19. Você já é maior de idade. E a média, né, como a gente tinha falado, média regular, enfim. Vou executar novamente isso aqui. Vamos colocar aqui 15. Você ainda não é maior de idade. Eu parei a execução aqui, tá? Vou colocar um clear aqui só para limpar o nosso console. O if else, ele é bastante explícito. Ela é visualmente mais agradável, digamos assim. A gente bate o olho, se for tal coisa, coloque uma mensagem, se não, coloque outra mensagem. O ternário é um pouquinho mais diferente. Por quê? O ternário ele funciona da seguinte maneira. Primeiro a gente coloca a condição. Se essa condição for atendida, a gente coloca interrogação, né? Então aqui, se ela for atendida, tudo que tiver aqui já logo próximo à interrogação vai ser executado. Se não, né, a gente tem os 2 pontos. Então tudo que tiver depois dos 2 pontos vai ser executado. Quando eu digitei 20, ele fez o seguinte: 20 é maior ou igual a 18? É. Então a gente vai executar esse printf com essa mensagem aqui. Mas então se eu colocasse 16, 16 é maior ou igual a 18? Não. Então a gente vai executar esse printf com essa mensagem aqui depois dos 2 pontos. Bom, no geral você vai utilizar muito mais if else do que o operador ternário. Geralmente são em algumas exceções que você acaba utilizando esse tipo de condicional, quando é uma verificação muito simples, que você quer deixar em uma única linha, enfim, algo fácil de ser lido. Tudo é questão de bom senso. E na programação, nem sempre o menor número de linhas quer dizer que seu código tá bom. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte: eu vou recortar essas linhas, vou colar aqui, tá? E agora eu vou comentar essa linha aqui e vou tirar os comentários dessas outras linhas para que a execução funcione aqui com if else. E aqui eu vou colocar aqui condicional com operador ternário. Então dessa forma você sabe que o mesmo que a da linha 10 à linha 14 está fazendo, a linha aqui 17 está fazendo também.
Você viu a importância da estrutura condicional para o fluxo do código? É através do if-else ou do operador ternário, ou até mesmo do switch, que a gente consegue manipular o fluxo de código utilizando condições. Ou seja, uma determinada ação só vai acontecer se aquela condição realmente for validada. E chegamos ao final de mais um conteúdo. Na próxima aula a gente vai continuar ainda falando sobre estruturas de controle. Eu te espero lá, hein? Muito obrigado e até a próxima.